Vocês se lembram de O Gigante de Ferro? Trata-se daquela animação belíssima de 1999. Mas e se eu te falar que existe uma história por trás desse filme tão emocionante quanto a própria trama? Nossa história começa em fevereiro de 1956, onde o escritor de livros Ted Hughes conhecia Sylvia Plath em uma festa em Cambridge. Sylvia foi uma das poetas mais importantes do século XX, influenciando vários nomes conhecidos, como a cantora Lana Del Rey. O que chama a atenção nesses dois é a dualidade do que os próprios escreviam. Sylvia começou muito jovem, publicando poemas ainda adolescente. Era extremamente disciplinada e ambiciosa. Ela queria ser uma grande escritora, não apenas uma poeta. Suas obras trabalhavam com morte, ressurreição, identidade feminina, maternidade, raiva, poder e autodestruição. E aí você entende o porquê dela ter influenciado tanta artista contemporânea. As semelhanças estão aí. Ela não escrevia só sobre depressão. Ela escrevia sobre controle, fúria, opressão e transformação. Agora, Ted Hughes era o completo oposto. Ele, apesar de também escrever poemas, trabalhava com livros infantis. Também trabalhava com traduções, ensaios, peças e releituras mitológicas. Haviam temas recorrentes em seus livros, como animais, violência primitiva, instinto, força bruta e a natureza como algo amoral. E como os opostos se atraem, naquela noite, em 1956, Ted e Sylvia se apaixonaram. E meses depois, se casariam, dando início a uma vida de casados que renderia 2 filhos juntos. Após 6 anos e uma vida de silêncio, Ted e Sylvia se separam. E ambos seguiram caminhos diferentes novamente. Ted iniciou outro relacionamento. Já Sylvia, o destino não foi tão bom assim. Em 1963, um ano após a separação do casal, Sylvia se suicidou em seu apartamento. Ela, que já tinha um histórico de depressão e uma tentativa de suicídio aos 20 anos, deixou 2 filhos e uma vida para trás. Hughes ficou sozinho com 2 filhos pequenos. 5 anos depois, ele escreve The Iron Man. Sim, o título original do livro é Homem e não Gigante. Ele nunca deixou explicitamente que o livro foi escrito como uma forma de superação da morte dela. Ele afirmou que escreveu a história para os filhos, como uma espécie de fábula para ajudá-los a vencer o medo e forças gigantescas que parecem incontroláveis. O livro é sobre uma criatura gigantesca, incompreendida, que assusta o mundo, mas que não é essencialmente má. Muitos estudiosos, inclusive, leem o livro como uma tentativa de transformar algo assustador em algo compreensível. Uma metáfora sobre forças destrutivas, seja interna ou externa, e uma forma de domesticar o trauma através da imaginação. Eu particularmente encaro isso como uma clara alusão a Sylvia. O filme em si tem várias diferenças com relação ao livro. E é aí que entra uma figura extremamente importante para nossa história, o diretor norte-americano Brad Bird. Você provavelmente conhece ele por filmes como Os Incríveis, Ratatouille, Missão Impossível, Protocolo Fantasma, Tomorrowland e, é claro, O Gigante de Ferro. Mas antes de falarmos propriamente da trama do filme, precisamos falar de todo o entorno de sua produção. O que acontece é que tem um evento em específico que mudou para sempre a vida e a carreira de Brad Bird. Em 1989, 10 anos antes do filme lançar, sua irmã Susan Bird foi assassinada pela espingarda de seu namorado, o que mudou para sempre a vida de Brad. Agora vamos fazer um salto temporal para a década de 90, onde a Warner Bros. Viu o sucesso das animações da Walt Disney na era em que muitos chamavam de o renascimento da Disney, o que fez a empresa se sentir muito incomodada. A Warner, que historicamente era muito forte nas animações, não via um longa animado competitivo no mercado. O estúdio decide então criar uma divisão de longas animados, a Warner Bros. Future Animation, mas eles precisavam de projetos. A produtora Alison Abbate sugeriu então a ideia de adaptar o livro de Ted Hughes, The Iron Man. Inicialmente, a ideia da Warner era transformar esse filme em algo muito mais leve e comercial, até com elementos musicais, tentando repetir o padrão Disney. Mas o projeto não tinha uma identidade muito clara, e é aí que surge a figura do Brad Bird. Brad Bird já tinha um nome respeitado na animação, já havia trabalhado na Disney jovem, foi um dos primeiros animadores convidados pessoalmente por Walt Disney ainda jovem, trabalhou em The Simpsons, participou de Family Dog e desenvolveu projetos que a Disney tinha rejeitado. Bird estava frustrado com Hollywood. Ele tinha ideias mais ambiciosas e sentia que os estúdios não confiavam muito nelas. Quando a Warner mostrou o projeto do Gigante de Ferro para ele, inicialmente não ficou muito animado, porque do jeito como o projeto chegou para ele, não havia uma ideia muito forte ali. Era basicamente um livro infantil sobre um robô gigante, e isso isoladamente não dizia nada para ele. Até que ele fez uma pergunta chave: e se o gigante fosse uma arma que não quer ser uma arma?
Maybe because I was still trying to, draw together my own pieces after the death of my sister. And I had an epiphany. What if a thing developed a soul? And what if that thing found out that it was designed to kill, but didn't want to kill? What if a gun had a soul and didn't want to be a gun? E isso mudou tudo. E aí entra o peso pessoal, pois Burt já tinha vivido a morte de sua irmã por uma violência armada. Então, quando ele enxerga a possibilidade de contar uma história onde algo é feito para matar, mas escolhe não matar, o projeto ganha um real significado. Uma história sobre uma arma que vai contra sua própria natureza. Ele propôs tirar qualquer ideia de musical, ambientar na Guerra Fria e transformar o filme numa história sobre escolha moral. A Warner aceitou, em parte porque estava estruturando seu departamento de animação e precisava de um projeto com identidade forte. E a produção foi bem enxuta comparado aos padrões Disney, com um orçamento de 50 milhões de dólares, o que é bem baixo comparado com o padrão da época, trazendo uma abordagem híbrida proposta por Burt, a animação desenhada à mão 2D tradicional e o gigante em CGI, algo inovador para integrar com o 2D da época. Isso deu ao personagem uma textura diferente. Ele parece deslocado do mundo humano, o que reforça o tema narrativo. E assim nascia o Gigante de Ferro de 1999. A história começa com a chegada de uma criatura metálica e gigantesca à Terra, em meio à paranoia da Guerra Fria. Um pescador vê algo surgir no mar durante uma tempestade. Desde o primeiro minuto, o filme nos coloca numa posição de considerar aquela criatura uma ameaça. Mas o que o mundo vê como um monstro, um garoto chamado Hogarth vê como curiosidade. Hogarth é um menininho simples que vive numa cidadezinha rural, morando apenas com sua mãe, que trabalha de garçonete para suprir a má condição financeira que a família se encontra. Desde o início, o Hogarth é construído como uma figura solitária, alguém que precisa de um amigo, inclusive insistindo diversas vezes para sua mãe para ter um bichinho de estimação. Além, é claro, de viver numa América paranoica, crescer cercado por discursos de medo, consumir bastante histórias em quadrinho e na escola sofrer bullying por valentões, como o texto sugere em um certo diálogo mais à frente do filme. O tema da Guerra Fria, por mais que hoje seja batido, é um dos temas mais bem explorados e trabalhados em O Gigante de Ferro, sendo um dos principais pilares da trama. Enquanto os jornais rapidamente associam um objeto não identificado à União Soviética, o filme já deixa claro que o motor da história não é a invasão, é a paranoia. O medo precisa de um culpado, e o gigante chegou na hora certa. Em paralelo a isso, Hogarth conhece Dean, um artista excêntrico que vive de ferro velho. Dean é o primeiro adulto que não reage com histeria, ele não representa o Estado. Sozinho à noite, ouvindo barulhos, Hogarth sai para investigar a origem dos sons, quando se depara na floresta à noite com uma criatura gigante e metálica. Esse é o primeiro encontro dos dois. O gigante se enrosca com cabos elétricos e está prestes a morrer, mas Hogarth corre para o disjuntor e desliga a cidade inteira. A criança o salva. Mesmo assustada, a criança vai de encontro com a criatura adormecida pela explosão que ela tinha causado e tenta um contato físico. Afinal, algo surgiu no momento onde ele mais queria alguém. Na escola, mais indícios de como sobreviver a uma bomba atômica são ensinados às crianças. Mão na cabeça, vamos deitar no chão. Cuidado e não se esqueça, as bombas chegarão. Se protejam. Tudo que cerca Hogarth é destruição e guerra. Esse ódio é traduzido pelas próprias crianças à sua volta, que são ensinadas a odiar estrangeiros. São ensinadas a destruir tudo que vem de fora. Vai ver que foi mandado por inimigos estrangeiros para tomar o país. A gente tinha que bombardear ele antes que ele tome. Mais tarde, os destroços da explosão atraem um governo, onde surge a icônica figura do Kent Mansley, de Fenômenos Inexplicados. Ele vê a mordida do gigante nos objetos metálicos e enferrujados e conclui que não se trata de um animal selvagem, e sim de algo maior. Hogarth, por sua vez, por livre e espontânea vontade, vai à procura do gigante para alimentá-lo. Ele espera a tarde inteira até que finalmente se encontram. O gigante entrega o disjuntor para Hogarth, mostrando que ele viu sua ajuda. Pela primeira vez, aquela criatura se sentiu protegida de alguma forma. Ele viu bondade e inocência naquela criança, e assim nascia uma das amizades mais belas e puras do cinema. Hogarth ensina diversas coisas ao gigante, e isso inclui a maldade das pessoas. Depois disso, um acidente envolvendo o gigante e um trem levantam denúncias que chegam ao Sr. Mansley. Um gigante feito de metal. Alguém sabe onde tem um telefone aqui perto?
O Sr. Mansley conhece Hogarth em uma ida à sua casa e se lembra da arma comida pelo gigante que tinha as iniciais de Hogarth na arma, sendo uma das evidências que ele possui, logo ligando o menino à criatura. E aí que começa uma enorme caçada do investigador. O garoto conta histórias para o robô dormir, e é aí que nos deparamos com algo fundamental para o texto do filme. Hogarth apresenta uma história sobre um alienígena que foi parar na Terra, que tem uma natureza mortífera, mas que opta por salvar pessoas e ser alguém bom. Ele o apresenta o Superman. Mas o gigante acaba mesmo se identificando visualmente com outra história, a de um robô enorme que mata pessoas e destrói lugares. Hogarth reforça que aquele é o cara mau, que ele não é o herói. Mesmo que Clark Kent tenha caído na Terra e tenha ficado perdido com seu papel nesse mundo, ele ainda tinha a aparência de um humano. Então não importava que o gigante se parecesse com ele em diversos fatores, se o externo é o que traz o julgamento prévio daquela sociedade doentia. Mas o coração puro de Hogarth não via aparências. Ele afirma que o gigante é o Superman. Não é como você. Você é um mocinho. Como Superman. Em busca de mais ferro para se alimentar, Hogarth leva o gigante ao Dean. Mas antes de o apresentar a Dean, há um diálogo entre a criança e o adulto que define a alma inteira desse filme. Dean fala para ele uma frase que mudaria a conclusão da obra como um todo. Você é o que você escolhe ser. Prosseguindo, Dean fica com o gigante, enquanto o Sr. Mansley não sai da cola do garoto. Agora ele tem a certeza que o garoto está com a criatura, só não consegue provar ainda. Em uma de suas conversas, a obra mostra o quão paranoico e obsessivo o governo estava com relação à Guerra Fria. Acha esse homem de metal divertido, mas quem construiu ele? Os russos, chineses, marcianos, canadenses? Não importa! Eu só sei que não fomos nós e essa é uma razão suficiente para presumir o pior e explodi-lo para o além. Bom, você vai me contar sobre esse negócio, você vai me levar até ele e nós vamos destruí-lo antes que ele nos destrua! Tudo isso refletido no personagem do Sr. Mansley. Mais à frente vemos uma cena muito simbólica, quando o garoto e o gigante estão andando na floresta, ouvem um disparo e se assustam. Um cervo acaba de ser baleado e morto por homens. É nessa hora que o gigante se depara pela primeira vez com a morte, mas principalmente com a crueldade que uma arma de fogo pode causar. Ele olha para a arma e olha para o corpo do animal morto e sente algo estranho. Seus olhos se transformam por uma fração de segundo, mas retornam quando Hogarth o traz de volta para a realidade. Mas aquela arma havia mexido com ele. O gigante não passaria aquela noite sem se lembrar do cervo. E aqui temos um dos diálogos mais profundos de toda a obra, onde Hogarth diz ao gigante que morrer é algo natural e que todos estão fadados a isso, mas que o gigante, por pensar e se preocupar com as coisas, tem uma alma, e almas não morrem, o que acalma o robô. Depois disso, o Sr. Mansley, agora tendo a convicção de que o garoto e o gigante se conhecem, através de uma foto que ele conseguiu, o captura para o interrogar. Ele chantageia o garoto, dizendo que vai ser afastado de sua mãe, e não tem jeito, o garoto entrega onde o gigante tá. O Sr. Mansley convoca as forças armadas, que chegarão de manhã, e aqui se encaminhamos para o grande finale do filme. Os militares se encaminham para o ferro velho, onde a criatura está, junto a Dean. Mas chegando lá, o artista elabora um plano para que o gigante se pareça com uma de suas esculturas, fazendo o militar-chefe perder a paciência com as denúncias do Sr. Mansley. Você imagina quanto equipamento eu trouxe pra cá? Você acaba de jogar milhões dos dólares do tio Sam no lixo! O militar o afasta, todos vão embora e tudo acaba bem, né? Bom, se eu tivesse contando pra vocês a trama de qualquer outro filme genérico infantil, talvez esse fosse o desfecho, mas aqui não. Em uma brincadeira comemorando a vitória, o gigante se auto-intitula Superman, e Hogarth, com uma arminha de brinquedo, aponta pra ele. E é aqui que a trama chega em seu ápice. Vendo aquela arma novamente, seu instinto, sua programação, torna seus olhos vermelhos e o gigante atira contra Hogarth, que por sorte desvia. O gigante atira novamente e Dean salva Hogarth, agora enxergando o robô como inimigo. O gigante, sem entender sua natureza e sem entender o porquê de ter atirado em Hogarth, recua, triste. É? E aquilo ali, hein? Você quase matou o Hogarth. Dean percebe depois que o gigante não atirou como ataque, e sim como defesa. Ele reagiu à arma. Caminhando pela cidade cabisbaixo, o gigante avista duas crianças que estão prestes a cair de um lugar muito alto, correndo imediatamente para salvar as duas, fazendo um ato de bondade e um ato de heroísmo. Mas isso custa caro, pois os militares avistam o gigante na cidade e agora todos podem o ver. Os militares o atacam com uma bomba e é aí onde nosso conflito final mora. Mesmo reconhecendo agora que ele não é uma arma,
pois escolheu ser bom, ele terá que lutar contra sua própria natureza. Dean até tenta alertar os militares que o robô só responde defensivamente e que ele é inofensivo se não atirarem nele. Mas o Sr. Mansley não tá nem aí. Ele utiliza a desculpa que o garoto foi levado pelo gigante e que precisa recuperá-lo a todo custo. O gigante, com Hogarth agora voando, tenta lidar com sua natureza quando atacado pelas forças aéreas, mas é bombardeado e cai na neve novamente. Mas dessa vez, algo diferente acontece. Ele reage como nunca havia reagido antes, usando todo o seu poder bélico contra os militares. O covarde do Sr. Mansley, tendo fugido do combate, sugere ao Major para usarem a carta na manga deles: a bomba. E o texto trata esse artifício de uma forma tão poderosa que essa é a reação quando o Major escuta essa sugestão. Para essa coisa, já tiramos dele com tudo que temos. Com tudo não, general. A bomba. Você me assusta, Mansley. Quer que bombardeemos nós mesmos para matá-lo? General, parece que o gigante segue o que o ataca. Podemos atraí-lo para longe da cidade e destruí-lo. Então está decidido. Eles isolarão o gigante e o bombardearão. Em paralelo a isso, Hogarth foge da sua mãe e tenta conversar com o gigante. Suas palavras dão certo. A alma, como a obra sugere, não morre. Ele reconhece Hogarth e volta ao normal. Mas ao voltar para a cidade, o pior o esperava. Dean tenta novamente convencer ao Major que o gigante não ataca. Ele só se defende, enquanto o Sr. Mansley ignora completamente a verdade para colocar à frente os seus ideais. Ele quer destruir a criatura, custe o que custar. É nessa hora onde todos veem que a criança está com o gigante e o Major suspende fogo. E é quando essa cena acontece. Lança o míssil! Está louco, Mansley? Unidades, recuar! Hogarth para Nautilus. Responda, Nautilus. Aqui é o Nautilus, aguardando. Lança o míssil já! Eu acho impressionante o contexto dessa obra é maduro ao ponto de colocar uma tentativa de assassinato por parte de um adulto a uma criança. O ignorante do Sr. Mansley, cego pelo ódio, acabara de lançar uma bomba enorme para a cidade inteira, onde o gigante está localizado, comprometendo a vida de todo mundo ali. Como um bom covarde, ele foge, mas o gigante o impede. O míssil está vindo, todos irão morrer. E finalmente nos deparamos com a cena mais linda da obra inteira. O gigante sabe o que fazer, como se todas as respostas que procurasse sobre sua natureza se convergessem em um momento só: um sacrifício. Então o gigante sobe, voando com seus 2 braços erguidos em direção à bomba. Enquanto voa, ele escuta a voz de Hogarth em seus pensamentos. Você é quem você escolhe ser. E nesse momento, pouco importa a sua natureza. Se você foi criado e programado para algo, o robô reconhecia que tinha uma alma. Logo, tinha bondade. Muito mais do que muitos humanos. Ele tinha escolha. E ele escolheu ser o Superman. O corpo metálico do gigante se choca com a bomba. Ele se foi, mas o que ele fez nunca se irá. As pessoas agora podem ver a sua bondade. E assim como na vida real, acreditar alguém quando a pessoa já não está mais aqui. Ele ganha um memorial e Hogarth dá adeus ao seu grande amigo. Mas Brad Bird, carregado com um filme tão profundo, opta por não terminar a obra de forma pessimista. Ele ainda queria manter a alma mágica que só o cinema pode proporcionar, onde tudo é possível. Ele mostra os destroços do robô em outro território, sugerindo que, assim como no filme, as peças se retornarão e aquele gigante retornará a seu amigo. Há certas diferenças entre o livro e o filme. No livro, o gigante não é uma arma. No filme, ele é literalmente programado para matar. No livro, o conflito é quase mitológico. No filme, o conflito é moral e político. No livro, surge uma criatura chamada The Space Bat Angel Dragon. Eu tive até que pegar aqui porque ela é bem grande. Um ser cósmico que ameaça a Terra. Além do livro não ter Guerra Fria e o gigante não vir de fora da Terra, nem ter a natureza mortífera dele. O livro aborda o medo do desconhecido, a convivência com o diferente, coragem e forças maiores do que nós. Já o filme aborda trauma, livre-arbítrio, armas, sacrifício e a própria Guerra Fria. E eu verdadeiramente gosto das adaptações que Brad Bird faz aqui, pois torna a obra mais autêntica, mais profunda e bem mais verossímil. Há cenas onde o Bird coloca muito do trauma dele na cena, como na cena onde o gigante ativa o modo arma quando vê Hogarth ameaçado. Ele perde o controle, mas depois ele desliga. Essa desativação é uma decisão do gigante. E aí é que vem as perguntas. Se humanos têm escolha, por que escolhem atirar? Por que optam pela maldade?
Por que matam uns aos outros? Essa talvez seja a pergunta que Brad Bird nunca terá a resposta. Logo, o caso do Gigante de Ferro é como uma obra em duas mídias diferentes foram utilizadas para superar a morte e torná-la tema central de uma discussão dolorida. O filme não é só sobre o trauma de Brad Bird e nem só sobre uma arma que se recusa a matar. É sobre você saber que tem a escolha e o livre-arbítrio de optar pelo certo. É sobre a inocência infantil contra a paranoia e violência do mundo adulto. É sobre sensibilidade, amizade e, principalmente, que é possível transformar sua dor em arte. E não há nada mais lindo no cinema do que isso. By the end of the movie, everyone was much better than they were at the beginning. Me included. E esse foi o vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Me diz aí nos comentários se você já assistiu o Gigante de Ferro de 1999, se você já leu o livro e o que você acha dessas duas obras. Não se esquece de se inscrever no canal e curtir o vídeo, porque é de graça e é bem rápido. E é isso, até o próximo vídeo e tchau!